Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 13 de maio. Agora na Espanha, 11 horas e 23 minutos. No Brasil, 6 e 23 da manhã. Gente, a BTC aqui no 4 horas, ancorado pela nossa banda de VWAP semanal. Beijou aqui a base da nossa canaleta virtual de baixa que ela está desenhando, que no diário é a nossa onda 4, né? Aqui no diário a gente fez 1, 2, 3 até 31 mil dólares e a onda 4. E aí fica mais clara essa movimentação no diário. Mas no 4 horas a gente desenhou um martelo muito interessante, que é uma figura de fundo, que é esse corpo real aqui relativamente curto, com esse pavio padrão. Então esse martelinho aqui provavelmente tenha sido... É provável que ele tenha sido o ponto de inflexão dessa corretiva. Agora a BTC vai voltar em direção à própria VWAP semanal, que está lá em 27.600. Agora a gente está em 26.790, vai formar um pullback e eventualmente buscar a linha d'água, que está em 28.800, talvez até estressando a aresta superior dessa canaleta virtual de baixa, que é a nossa onda 4 no diário. Então no diário segue o script, a gente quase beijou a base da nuvem. Ontem fizemos a mínima em 25.811. Hoje a gente está com o corpo real vendedor fortemente engolfado pelo corpo real vendedor de ontem. Então talvez a gente tenha encontrado o ponto de inflexão dessa onda 4. Em algum momento a gente vai startar a onda 5, que vai levar a BTC para 36 mil dólares. No gráfico mensal, agora eu vou pular para o gráfico mensal. No gráfico mensal, a gente consegue entender a dificuldade da BTC de transpassar esse patamar de 26, 27 mil dólares. Justamente porque a mediana do canal de Keltner no gráfico mensal está justamente nesse patamar. E o corpo real desse candle aqui no mensal, cujo desenho só vai terminar quando terminar o mês de maio, a gente está ainda em meados de maio, 13 de maio hoje ainda, vocês veem que o corpo real está tentando se livrar da mediana do canal de Keltner no mensal. No gráfico semanal, é muitíssimo provável que esse candle aqui no semanal, cujo desenho termina amanhã, na virada da VWAP de domingo para segunda, acabe encerrando o desenho dele como um martelo. Aí sim seria um ponto de inflexão oficial dessa pernada de número 4 no semanal, e a gente startaria a pernada de número 5 em direção a 36 mil dólares. No intraday, a BTC hoje tá um reloginho bonito, bate na upper, volta para VWAP, bate na primeira lower, volta para VWAP, bate na primeira lower, volta para VWAP, ficou beijando aqui entre a primeira e a segunda lower, voltou para VWAP, tá dando bons trades hoje. Daqui a pouco eu vou ofertar sinais na sala de sinais, com certeza vai ser lucro no bolso dos assinantes. Eu abri ontem, nessa madrugada, umas 6 operações no Copy Trade, foi lucro no bolso dos assinantes. Na Seara Fática, a abstração de contas na rede Ethereum vai trazer o próximo bilhão de usuários. Gente, o que é a abstração de contas? É a vinculação de qualquer identificador da Web 2 criando um public address e uma private key na Web 3. O que isso significa? Significa que Gmail, Hotmail, login de Facebook ou Instagram, ou o próprio usuário e login do Twitter, tudo isso pode ficar associado a uma public address e um private key na rede ETH. Essa atualização vai ser uma grande revolução, porque eu, por exemplo, não consigo imaginar a minha mãe usando a rede Ethereum tendo que guardar as 24 palavras ou as 12 palavras, se ela configurar um MetaMask. Eu não consigo imaginar a minha mãe com a idade dela, com mais de 70 anos, tentando administrar private keys e 12 palavras e 24 palavras. Mas se uma public address e uma private key forem associadas a um identificador já considerado seguro na Web 2, como um Gmail, que é um identificador seguro, ou o login de um Facebook, que na maior parte das vezes os usuários têm o 2FA, o Two Factor Authentication, ou seja, essa é a próxima fronteira para que o próximo bilhão de usuários aporte na Web3. E a Binance desiste do Canadá e culpa
o arcabouço regulatório. A Binance é a mais recente exchange a promover a saída do Canadá. E a Binance também está tentando encontrar compradores da sua participação junto à Binance norte-americana, porque o escrutínio de reguladores está encurralando a Binance nos Estados Unidos e está na mesa até a possibilidade de abertura do capital para que os reguladores adotem uma postura menos draconiana em relação às exchanges. A Bittrex já pediu falência nos Estados Unidos, ela continua com a sua operação global fora dos Estados Unidos. A Coinbase anunciou que está transferindo a sede principal para fora dos Estados Unidos. Enfim, uma série de atos hostis contra a indústria criptográfica continua assolando a indústria nos Estados Unidos. E o trader Tony Vays, que fez sucesso no Bull Run de 2017, também no Bull Run de 2000, e que levou a BTC em 2021 para $69 mil, de 2017 para 20 mil, em 2021 para $69 mil, diz que a BTC tem muito mais probabilidade de subir do que descer. Segundo ele, vários indicadores on-chain dão conta de que a BTC vai explodir para cima de $30 mil e talvez nunca mais retornar para um patamar abaixo disso. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o Tesouro norte-americano afirma que tem apenas $88 bilhões no caixa. Gente, eu não sei, mas eu acho que a Apple tem mais dinheiro que isso no caixa. Mas enfim, se a gente quando o Tesouro avisou que tinha só 200 bi, o market cap da Pepcoin estava 1,6 bi. Ou seja, 100 Pepcoins resolveriam o problema dos Estados Unidos. Hoje, com 88 bi, esses 88 bi é para tudo. O déficit americano do ano fiscal de 2022 passou de 1 trilhão. De 2023 também vai passar de 1 trilhão. Então, quer dizer que o déficit americano nesse momento é algo em torno de 100 bi ao mês. Então isso aí não daria nem para 20 e poucos dias. Os Estados Unidos precisam aumentar o limite do endividamento, porque o que sustenta aquela máquina é a geração de dívida. É óbvio que ela nunca vai ser paga ou vai ser objeto de um calote via inflação, porque quem compra um título do Tesouro norte-americano hoje está jogando dinheiro fora. O título está pagando 5%, a inflação é 8%, então o sujeito perde 3% ao ano. Quem comprou aqueles treasuries de longo prazo antes do rally de aumento da dívida, que estavam pagando 0,25, 0,50, e ficou com o dinheiro preso até 2034, na verdade comprou uma desapropriação. Porque se o sujeito vai ficar 10 anos com o dinheiro preso a uma taxa nominal de 0,50, por exemplo, em 10 anos, a 8% ao ano, a inflação vai comer 80% e o sujeito só vai receber 3, 4%, ou seja, o cara pagou pela desapropriação do próprio dinheiro. Ou seja, é isso que vai quebrar o sistema bancário norte-americano e é muitíssimo provável que a próxima reunião do Fed, confirmando as apostas na Bolsa de Chicago, eles devem manter os juros como está e tem gente apostando até no corte de juros. Enfim, os Estados Unidos não têm dinheiro nem para um café na esquina. 88 bi é para tudo, gente. É para evitar um ataque terrorista ou mesmo manter um submarino nuclear abaixo da calota polar do Ártico, no Polo Norte. É 88 bi para tudo e vão quebrar. A Ucrânia faz avanços importantes em Bakhmut e abre um flanco para eventualmente uma negociação diplomática. A Rússia sofreu reveses importantes nessa madrugada e eventualmente pode abrir espaço para uma negociação diplomática. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E o Pentágono reconhece a incerteza na defesa do território norte-americano contra mísseis hipersônicos chineses e russos. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos está buscando imediatamente 30 bilhões de dólares, só tem 88 no caixa, e um orçamento fiscal de 680 bi para 2024 para programas de defesa e a tentativa de suplantar
toda essa nova tecnologia de mísseis hipersônicos detida pela China, principalmente, e pela Rússia. Gente, se o Pentágono quer 30 bi para ontem e o caixa do Tesouro norte-americano só tem 88 bi, a coisa está ficando feia. Inclusive, tem generais de 4 estrelas acusando a Câmara Federal comandada pelos republicanos de colocar os Estados Unidos numa situação de verdadeira ameaça à soberania e defesa nacional norte-americana. Vamos ver como tudo isso vai se desdobrar. A BTC vai avançando aqui no gráfico de 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal. A gente esgarçou a lower e agora está voltando como num efeito elástico em direção à própria VWAP mensal, que está lá em 28.200. Daqui a pouco eu vou ofertar sinais na sala de sinais do Copy Trade. Já fecharam 6 sinais com gain. Quem quiser seguir o Copy Trade é só clicar no link Copy Trade aqui abaixo na descrição do vídeo. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. No intraday a BTC tá bonita, tá bom de trade hoje e vale muito a pena assinar também a sala de sinais. Daqui a pouco eu volto. Aceito sugestões de análise. Vou fazer Polkadot com o Zama também, que desceu muito. Enfim, daqui a pouco eu volto. Grande abraço.